É nóis. Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 35ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente os vereadores Sebastião Neres, Claudinei Damário, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Tite, Rui da Onda, Bira e Odair Pirinuto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente dessa sessão. Leia aqui o começo. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 136 de 2019 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, financiamento de infraestrutura e ao saneamento na modalidade apoio financeiro destinado à aplicação em despesa de capital e a oferecer garantias e dar outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Projeto de lei número 137 de 2019 do Executivo. Passa a denominar-se João Batista Amorim Júnior, professor Amorim, o centro de treinamento do futebol localizado na área de lazer do Parque das Cachoeiras. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Documentos do Legislativo, projetos de resolução. Projeto de resolução número 18 de 2019, de autoria da mesa diretora, expõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Está presente a Patrícia Magalhães. Moções. Moção 91 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Encaminha a moção de apoio ao cumprimento das normas constitucionais acerca do concurso público para assistente social judiciário realizado em 2017 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E ainda de apoio à aprovação da emenda 92 ao projeto de lei número 1112 de 2019 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Em deliberação, aprovada, oficie-se. Moção 92 de 2019, de autoria do vereador Rui da Onda. Envia a moção de apoio ao ilustríssimo senhor Jean Luciano Alvarenga, reeleito presidente do Conselho Deliberativo do Rosário Futebol Clube. Em deliberação, aprovada, oficie-se. Moção subscrita pelo vereador Tite, doutor Zé Eduardo, João Anselmo, professor Acan, Claudinho, Moreto, Vicky, Claudinei Damalho, Odair Pirinuto, Sebastião Neres e Gerson. Eu vou suspender os trabalhos por tempo determinado. Pedir para todos os vereadores que se dirijam na sala, por favor. Dá, né? Pode ir? Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, doutor Chaves, Claudinho, professor Acan, Vicky, João Anselmo,
Tite, Patrícia Magalhães, Gerson Araújo, Bira e Odair Perinotto. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, dou continuidade nos trabalhos. Requerimentos. Está presente o vereador Rui Novaldo. Requerimento 425 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida de Oliveira Costa. Solicita informações sobre o encaminhamento dos projetos de lei que dispõem sobre o Código de Obras Municipal e o uso e a ocupação do solo no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 426 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita estudos para a implementação de mão única de direção no sentido centro-bairro da rua Maurílio Alvarez. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 427, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita a construção de uma lombada na rua São José, em frente ao número 50, no bairro do Pedregulho. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 428 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita informações sobre o andamento da rede de esgoto no bairro do Pedregulho. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Tite, professor Claudinei, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, João Moreto, Odair Perinotto e Sebastião Neres. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de subscrever o documento, se a autora me permitiu, o requerimento 425. Requerimento 425, subscrito pelo vereador Tite, também. Vic. Rui Nova Onda. E Claudinei Damalho também. Patrícia Magalhães, todos 425. E Claudinho. Requerimento 429 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita ao Executivo estudos para instalação de um redutor de velocidade na rua Maurílio Alvarez, em frente ao número 268, na Vila Valentim. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 430 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita a contratação de um médico ortopedista na UPA. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Odair Perinotto, Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, Tite, Rui Nova Onda, Patrícia Magalhães. Requerimento 431 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita ao Executivo estudos para verificar a possibilidade de substituição do redutor de velocidade por uma faixa elevada na rua Ratcliffe, em frente ao número 149C. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Tite, João Anselmo, professor Acan, João Moreto, Patrícia Magalhães, Claudinei Damalho, Sebastião Neres e Odair Perinotto. Requerimento 432 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita ao Executivo o término do serviço de canaletas, manilhas, para correr água na rua da chuva, na rua São José, no bairro do Pedregulho. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador José Eduardo. Essa solicitação já foi feita uns 6 meses atrás. Eu fui no local observar a rede de água de esgoto quando chove, e ela cai quando chove dentro de uma residência, que fica de esquina abaixo do morro. E até hoje não foram consertar. Então, por isso que eu estou fazendo essa solicitação, porque agora começa a temporada de chuva e a água vai entrar na casa da pessoa. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Acan, João Moreto, Claudinei e Odair Perinotto. E Sebastião Neres. João Anselmo. Rui Nova Onda. Requerimento 433 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Solicita informações ao Departamento de Estradas e Rodagem, DR, sobre a empresa que está fazendo a manutenção na Estrada Velha de São João, a Vargem Grande do Sul. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, João Anselmo, professor Acan, Claudinei Damalho, João Moreto, Odair Perinotto e Sebastião Neres. Indicações. Indicação 123 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo.
solicita a limpeza dos bueiros da rua Minas Gerais, no Jardim São Marcos, DR. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 124/2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita melhorias na faixa elevada em frente ao número 465 da rua Mato Grosso, da Vila Fleming, BR. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício 184/2019, de autoria de Mônica Migaar Rocha. Encaminha a representação pedindo a cassação do mandato do parlamentar, mandato parlamentar do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Lida a ementa do referido documento, solicita ao senhor vice-presidente, vereador Gerson Araújo, que assuma a presidência para a prática dos demais atos elencados no decreto de lei número 201/67, tendo em vista que figura na condição de acusado, e para tanto é necessário se manter a impessoalidade e a lisura dos trabalhos, conforme disposto no regimento interno. Boa noite a todos e todas. De posta a denúncia protocolada pela senhora Mônica Rocha, na data de 11 de novembro de corrente ano, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, decreto-lei 201/67, solicito ao senhor primeiro secretário, Dar Perinoto, que faça a leitura na íntegra, ressaltando os documentos que acompanham. Mônica Migaar Rocha, brasileira, viúva, autônoma, portadora do RG número 122.445.227, SP, Minas Gerais, e do CPF 0455302666/94. Título de eleitor 0477-315 e 10-361. Residente e domiciliada na Avenida Eduardo Lírio, 1299, Vila São Paulo, na cidade de Águas da Prata. Vem com fundamento no artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 7º, 3º dos decretos 201 de 1967 e do artigo 108, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa de Leis. Apresentar representação por quebra de decoro parlamentar com pedido de cassação de mandato parlamentar em face do excelentíssimo vereador e atual presidente dessa Casa de Leis. Em exercício, o senhor Luiz Carlos Luciano Bira, brasileiro, casado, vereador, com endereço na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, pela prática dos gravíssimos fatos a seguir apresentados. Excelentíssimos vereadores. Não. Requeiro inicialmente que o presente requerimento seja incluído com urgência na próxima sessão ordinária que deverá ocorrer na data de 18 de 11 de 2019, conforme o teor do artigo 5º do decreto 201 de 1967. Da mesma forma, protesto desde já seja devidamente instaurado competente comissão processante, tendo em vista a gravidade dos fatos a seguir denunciados, conforme o teor do artigo 108, parágrafo 1º desta Casa de Leis. Os fatos que motivam a presente denúncia.
alguns anos sou mantenedora de uma instituição sem fins lucrativos, que, por sua vez, presta serviço de ordem pública e privada, mas precisamente no que diz respeito à proteção de animais, estando interligada ao meio ambiente, denominada Associação Amigos com Patas, pessoa jurídica de direito privado, instituição filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ 17, 986, 633, mil contrário, /13. No mais, os animais, em sua grande maioria, cachorros e gatos, são confiados à minha pessoa, onde promovo todo cuidado com sua proteção, vacinação, castração, enfim, exerço um papel fundamental, sendo reconhecido meu trabalho conforme o teor da documentação que acompanha a presente. Contou em colaboração voluntária de outras pessoas que zelam pelos animais, fornecendo apoio no que tange a ração, medicamentos e demais consectários da espécie. Ocorre que não venho contando com o apoio necessário e obrigacional da Prefeitura local, nem tampouco financeira. Como ventilado, são diversos animais sob os meus cuidados, sendo que, a bem da verdade, não pouco esforços para o cuidado devido junto aos animais, carinho, atenção, enfim, uma amante dos animais, sendo inclusive muito conhecida por minha fiel dedicação aos animais. Com efeito, há outras pessoas que também se dedicam aos cuidados com os animais nesta comarca, contudo, não são legalizadas como de fato sou. Ocorre que recentemente, através de pessoas e interferência direta e objetiva dele representado, vereador Bira, após conversa pessoal e via telefone, o ilustre representado intermediou para que eu pudesse instalar esse meu canil em um imóvel de propriedade da prefeitura local, próximo à empresa Vasta e Ufusa. Tudo comprovado junto à mídia eletrônica que acompanha o presente CD, onde adentrei no referido imóvel sob custódia e conhecimento pleno do ilustre vereador, ora representado, ou seja, na legalidade, acreditando estar agindo dentro dos parâmetros legais. De fato, o representado garantiu que eu pudesse lá permanecer com meus animais até ulterior encontro de um local mais apropriado, e que, como vereador, eu poderia gozar do referido imóvel sem maiores problemas, pois sua ordem era esta. Sempre mantive meus animais que foram abandonados por seus donos, junto ao imóvel noticiado, estando todos em perfeitas condições de saúde, com visitas regulares de veterinários, vacinação, ração, enfim, tudo que é preciso para manutenção dos animais. Pois bem, minha surpresa, após instalar-me no referido imóvel indicado pelo representado, sem qualquer motivo plausível e ou justificável, o Centro de Controle de Zoonose local compareceu no local onde meus animais estavam e simplesmente, sem qualquer explicação, removeram e transportaram os animais para o local incerto, ficando o responsável pelo CCZ, Marcelo, como depositário fiel dos animais removidos. Cumpre-nos levar ao conhecimento de vossas excelências o fato de que, diante desse absurdo transporte dos animais, com noticiado via mídia, desde então passei a ser vítima de comentários injuriosos, difamadores, caluniosos, por uma grande gama de pessoas, documentos anexos,
sendo acusadas de maus tratos aos animais. Enfim, uma violação à minha honra e imagem, que acabou por macular minha vida pessoal, com efeitos negativos até o mesmo momento, o presente momento. E não é só como ventilado. A repercussão dos fatos pela mídia acabou transformando minha pessoa numa espécie de monstro. Pessoas más intencionadas e aproveitadoras denigrem minha imagem, causando julgamento popular, contudo sem qualquer elemento de prova e convicção. Procurei pelo representado, todavia simplesmente ignorou-me. Estive pessoalmente nesta Casa de Leis, usei a tribuna popular, ou mesmo assim, nenhuma atitude foi tomada. Procurei também o excelentíssimo senhor vice-prefeito, doutor Ademir Boaventura, vídeo áudio junto ao CD anexo, e mais uma vez nada foi feito a respeito. Confesso que me sinto prejudicada por um ato praticado pelo referido e representado, aproveitando-se da minha boa-fé, usando de sua prerrogativa de vereador. Conduziu-me ao imóvel noticiado e, após, fui literalmente retirada aos salavancos do imóvel pelo CCZ. Fato este que, a meu ver, fere decoro parlamentar onde protesto pela cassação do mandato dele representado. Em uma sociedade aberta, em que se valorize o pluralismo de concepções de vida, respeitar a dignidade da pessoa humana, significa a insustentabilidade de tratamento de pessoas como mero objeto de poder estatal, evitando a instrumentalização ou coisificação da pessoa nas mãos do Estado. No Estado democrático de direito, tem princípios que eles são peculiares, dentro dos quais, principalmente, o vício de dignidade da pessoa humana, que pode ser estendido como valor guia de ordenamento jurídico de um Estado dessa natureza e corresponde em menor ou maior grau ao elemento comum dos direitos fundamentais. É importante a conscientização efetiva de que o homem é o ponto de partida e o fim de todas essas discussões, e o que vai realmente se revestir de primazia é o instrumento que dará efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor principal sobre a qual se alicerça o Estado democrático e direito no Brasil. Ingo Silent reconhece que esse princípio ou valor guia constitucional, conforme menciona. Na condição de princípio fundamental e dignidade da pessoa humana, constitui valor guia não apenas os direitos fundamentais, mas a toda a ordem constitucional, razão pela qual se justifica plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa. A dignidade da pessoa humana apresenta-se como um princípio estruturante, ou seja, um princípio que serve de substrato para todos os demais princípios, normas e garantias formadoras do arcabouço da ordem jurídica. Isso se deve pelo fato de que ela está ligada a valores morais intrínsecos do ser humano e manifestar-se espontaneamente com o surgimento da vida. A dignidade da pessoa humana é o valor fonte no nosso Estado democrático de direito,
pois serve de fundamento maior para a legitimação da ordem jurídica, bem como de toda a ordem jurídica. Não se pode perder de vista que, para um ser humano viver com dignidade, há a necessidade de satisfação de valores mínimos, de forma que haja materialmente uma sociedade composta por homens livres e iguais, o que só será possível através da defesa intransigente de direitos e garantias que permitam, no mínimo, existencial. A dignidade da pessoa humana deve ser reconhecida acima de qualquer outro fundamento, pois nada pode substituir o valor intrínseco que o homem possui em si mesmo. Isso significa que a dignidade da pessoa humana é o valor básico que fundamenta os direitos fundamentais, constituindo, por conseguinte, um valor jurídico supremo que emana da natureza a ser moral, ser livre e ser racional intrínseco a todo homem, que a caracteriza como respeito e direito, sendo inadmissível ser utilização como instrumento ou meio para o fim. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Do decoro parlamentar. Como já dito acima, decoro parlamentar é um conceito jurídico aberto e por isso mesmo o Constituinte delegou ao Parlamento a competência para tipificar o que seria decoro parlamentar e quais são as condutas que contra ele atendem. A primeira vez que viu decoro parlamentar no direito brasileiro foi a Constituição de 1946. Segundo José Afonso da Silva, certa ideia de decoro sempre se tem, porque é signo linguístico ligado a comportamento ético. Ainda na obra cita o jurista Sampaio Dória, que definiu o decoro como dignidade, especifica o respeito do homem digno à posição que ocupa, as funções que exerça ao meio onde se acha. É decência no comportamento pessoal. Ou seja, é um atributo inerente à atividade parlamentar. É uma obrigação primeira, um dever ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade de lhe representar. É seguir com retidão determinados preceitos éticos, a fim de manter incólume a conduta e imagem do parlamento. Para Miguel Reale, o decoro parlamentar assim se define. Vou ler tudo. Acabando já. Acabando. Acabando. Assim sendo, quando a Constituição se refere ao decoro parlamentar, entra pelos olhos de que quer significar a forma do comportamento do parlamentar, de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado também nas palavras de Reale, como, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez
etc. A falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo que a expor as críticas infundadas, injustas e irremediáveis de formas inconvenientes. Isto é, os parlamentares devem manter dentro e fora do parlamento lisura em suas condutas, não podendo expor o parlamento ao ridículo, ao encárnio ou execrações públicas. Devem exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir as leis do Estado de Direito. Assim, a conduta que afete a dignidade e a responsabilidade de parlamento e reconhecível, segundo a opinião geral, é afrontosa ao decoro parlamentar. Exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incólume de dúvidas que representado feriu a honorabilidade na Câmara Municipal local. Vejamos, disposto ao Decreto 201/1967. Artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se de mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Artigo 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato do vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º deste decreto de lei. Não. Mais uma ficha. Assim que é o conjunto de atividades que o parlamentar é obrigado a ter na conduta de seu mandato eletivo, na atividade de representar o povo brasileiro. Diante disso, é possível perceber que a conduta do representado vai de encontro à legislação narrada anteriormente, abusou de suas prerrogativas parlamentares. Por fim, afrentou contra a dignidade dessa honrada Casa de Leis, uma vez que sobre o mandato da vereança induziu esta representante a erro e, consequentemente, a sofrer todos os efeitos vexatórios sem nada dever a ninguém. Face às diversas violações à Constituição brasileira, ao regimento interno da Câmara e do Código de Ética Parlamentar, não cabe dessa Casa do Povo outra postura senão a cassação do mandato do representado, uma vez que sua presença mácula e desrespeita o Parlamento brasileiro. Pedido. Por todo o exposto, requer que seja o presente remetida a votação sobre, na próxima sessão a ser realizada dia 18/11, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto 2001/1967, que seja instaurada a comissão processante para a devida apuração dos fatos denunciados nessa representação, conforme previsto no artigo 108, parágrafo 1º do RR desta Câmara. Artigo 3º, que seja realizada competente oitiva ao excelentíssimo senhor vice-prefeito, Dr. Ademir Boaventura. Parágrafo 4º, por fim, a procedência total da presente representação quanto à imediata cassação do mandato parlamentar dele, representado por falta de decoro parlamentar, e demais formalidades peculiares aplicáveis à espécie. Protesta pela produção de todos os meios de provas defesos e direito, de novos documentos, testemunha, perícias, enfim, tudo quanto baste para o esclarecimento dos fatos. São João da Boa Vista, 7 de novembro, Mônica Nigar Rocha, representante. Lido o conteúdo da denúncia, coloco em deliberação pelo plenário o seu recebimento por quórum de maioria simples. Declaro que eu, na condição de presidente para o ato, não votarei tendo em vista a condução dos trabalhos e a desnecessidade por não ser matéria de maioria qualificada e exigir meu voto. Alerto também
que o vereador Bira não irá votar, por conta que possui interesse pessoal direto no assunto. Os vereadores que foram contra o requerimento, fiquem em pé. Os que forem em favor, permaneçam sentados. Em votação. Rejeitado o pedido. Com votos contrários do vereador Rui, Patrícia, Tite, Dr. Zé Eduardo, João Anselmo, Can, Claudinho, Moreto, Sebastião Neres, Odair, Vicky. Arquive-se. Ofícios. Ofício 185 de 2019 da Unify. Encaminha a resposta ao requerimento número 399 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida Oliveira Costa. À disposição dos vereadores. Ofício 186 de 2019 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Encaminha a resposta ao requerimento 337 de 2019, de autoria dos vereadores Dionísio Chaves Júnior e Claudinei Damário. À disposição dos vereadores. Ofício 187 de 2019 da CDHU. Encaminha a resposta ao requerimento 333 de 2019, de autoria dos vereadores Antônio Aparecido da Silva Tite e Patrícia Magalhães. À disposição dos vereadores. Ofício 188 de 2019, de autoria de Francisco de Assis de Carvalho Aitem. Solicita certidão de tempo de contribuição e de mandatos detalhados por ocasião de exercícios nos mandatos dos vereadores frente à Câmara Municipal de São João da Boa Vista. À disposição dos vereadores. Ofício 189 de 2019 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Encaminha a resposta ao requerimento de 315 de 2019, de autoria dos vereadores Dionísio Chaves Júnior e Claudinei Damário. À disposição dos vereadores. Ofício 190 de 2019 do Departamento de Cultura de São João da Boa Vista. Informa a programação de Natal no município. À disposição dos vereadores. Ofício 191 de 2019 da Associação dos Ciclistas Bikes da Mugiana. Apresenta o projeto Escola de Ciclismo, um novo paradigma da sociedade. À disposição dos vereadores. Ofício 193 de 2019 da Zona Azul e da Estapar Estacionamento. Encaminha o relatório da arrecadação do mês de outubro de 2019 e suas devidas doações já efetuadas para seus representantes legais. À disposição dos vereadores. Convites. Convite 145 de 2019 da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Convida para a entrega de diploma Destaque do Ano da Guarda Civil Municipal. À disposição dos vereadores. Convite 147 de 2019 da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Convida para a formatura de alunos da PROEB. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente, a seguir passa a sessão apaixonada para usar a palavra pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada escrito pequeno expediente. Algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro mesmo por encerrado, passando a sessão destinada à parte do grande expediente. Grande expediente, tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições de uso da tribuna livre dessa noite. Está inscrito para fazer uso da tribuna livre essa noite a munícipe Cecília Marcondes Delgado, que discorrerá sobre o tema ONG, Alto de Natal. Deixa eu baixar que não alcanço. Senhora Cecília, boa noite, seja bem-vinda à Câmara Municipal. A senhora noite. tem 7 minutos para poder transcorrer sobre o seu assunto desejado. Boa noite, pessoal. Prazer. Muito obrigada novamente por eu estar nessa casa. Eu sou Cecília Marcondes Delgado, sou atriz profissional, resido aqui em São João já desde que eu nasci, né? Saí de São João da Boa Vista para fazer teatro e para me profissionalizar. Em 2016, algumas pessoas que já estavam em São João da Boa Vista fundou a ONG, o Coletivo Baluarte. Ela não era uma ONG constituída ainda. Quando nós voltamos, eu, o William e outras pessoas
que é ator e produtor também, nós montamos, junto com o Antônio, o Coletivo Baluarte em 2018. Em 2018. Nós já estamos fazendo... Obrigada. Nós já estamos fazendo alguns trabalhos já, junto com a prefeitura, né, que é o Departamento de Cultura, com o Elinho e o Castilho, que nos está dando um apoio muito grande, que é o palco aberto. Pode colocar as fotos, por gentileza? Esse palco aberto, a gente está colocando mais de 15 grupos de teatro, dança. Esse é o Coletivo Baluarte. Desde 2016, a gente anda fazendo sarau, quando a gente constituiu a ONG, que foi em 2018. Esse é um beneficente que a gente fez em prol das crianças de síndrome de Down e autismo. A gente trouxe comediantes profissionais, o Onofre, que é meu marido, é comediante profissional, trouxemos o Jefinho Farias, que é o ceguinho da Praça Nossa, ele veio fazer, a gente arrecadou alimento, e fizemos também com as crianças de síndrome de Down e autismo, que é o maestro Tony, a gente doou toda a renda para ele. Pode ir passando. Os alimentos também. Já realizamos o palco aberto, como eu estava falando, e esse palco aberto é feito na Estação das Artes. Não é cobrado nem para as pessoas que querem participar, né, qualquer artista da cidade, e também não é cobrado, pode ir passando, por favor, e também não é cobrado para o pessoal ir assistir. Tá? Então a gente está fomentando a cultura, que é uma coisa que não tem em São João da Boa Vista. Eu não vejo ninguém fazendo isso em prol dos artistas. Só um minutinho, para só nessa parte, por favor. Esse Ser Diferente é um grupo que eu formei, porque como eu sou formada em artes dramáticas, eu pretendo trabalhar com crianças e crianças com deficiência intelectual. Então, eu tenho um outro método de se trabalhar com o teatro, e hoje a gente vê que o teatro é fundamental para essas pessoas. Na verdade, o teatro é fundamental para todo mundo. Pode ir. Infelizmente, hoje, a gente está dando aula em uma da garagem das mães das meninas. Então, eu não tenho lugar para dar aula, e isso está sendo feito já há uns 6 meses. Eu não posso abrir para mais pessoas participar, por conta que é um lugar de uma das mães. Então tem essa dificuldade. Esse é o palco aberto, que aí depois, olha o tanto de gente. A gente tem mais de 50 pessoas participando. E assim, é um número muito grande. Para vocês terem a noção, parou, a gente não está mais fazendo agora, porque é Natal, né? E agora a gente vai voltar só em março. A galera já está começando a mandar mensagem para mim, Cecília, cadê? Então a gente está querendo fomentar. Uma das outras coisas que a gente quer fazer com o Coletivo Baluarte é alguns projetos na parte de LGBT, que a gente já tem esse projeto. Só que é o que eu falo para vocês, nós somos uma ONG, sozinho a gente não vai andar. Então a gente precisa de ajuda de vocês. O motivo mesmo para que eu esteja aqui é que esse ano a gente montou um grupo de teatro, né, que é o nosso grupo de OE, que são os atores profissionais, que a gente está querendo montar um alto de Natal para São João da Boa Vista. Porque tem a parada de Natal. E a gente já está com o texto, que é do Luiz de Abreu, que é o mesmo escritor do Hoje é Dia de Maria. A prefeitura, que é o pessoal do Departamento de Cultura, cedeu para a gente toda a estrutura. Som, luz, iluminação, os headset. A gente vai apresentar no dia 16 na Praça do Joaquim José e no dia 19 na Estação das Artes. Ambos sem cobrar nenhum real para todo mundo assistir. Porém, a gente tem, claro, que pagar SATEDs, BAT, todos os direitos autorais. Nós estamos com um livro ouro, que a gente está passando no comércio. E muita gente do comércio está nos ajudando, dando a têxtil, deu para a gente todo o material para a gente fazer a roupa. Então, todo mundo está ajudando com um pouquinho. Para a gente fazer essa apresentação, a gente precisa de R$ 1.500 em cada apresentação. Então, são R$ 3.000 para 2 apresentações. O nosso intuito, o meu intuito, era levar também essa apresentação, tipo, no Resedás. Em lugares que as pessoas não têm como vir para a avenida. Porque eu já percebi que tem gente que não tem como. Para ver a parada de Natal,
para estar aqui. Então, a gente queria também, se a gente conseguir mais uma verba, além desses R$3.000, e levar em outros lugares, como Resedás, ou Guanabara, em outros lugares, para todo mundo ser beneficiado com isso. Então, assim, a gente está querendo fazer várias coisas em São João da Boa Vista, só que só a gente do coletivo, só ali, só a diretoria, só o pessoal que trabalha voluntário, a gente não está conseguindo. Porque o nosso sonho é muito grande. Porque é realmente fomentar a cultura. O pessoal de LGBT a gente quer tirar das ruas e trazer para fazer teatro, fazer corte e costura. As crianças, ali eu tenho alguns alunos só, são 3 alunos, que algumas pessoas já conhecem. Se vocês quiserem, tem relatos deles que realmente foi melhorando conforme as aulas de teatro. Então é uma coisa que a gente está querendo abranger para São João. E o Alto de Natal é mais para vocês conhecerem o nosso trabalho. E para a gente abrilhantar também São João, porque tem a parada, mas não tem uma coisa diferenciada a não ser uma parada, né? E para todo mundo pensar, pô, eu posso ser atriz, eu posso estar no palco, porque eu sou de São João, saí para estudar, mas voltei. E se eu voltei, gente, é porque eu acredito em São João. E eu quero que vocês acreditem também na cultura de São João. Então é isso que eu vim falar para vocês. Se vocês puderem ajudar a gente, eu agradeço, para pelo menos a gente ter essas 2 apresentações. Ok, Cecília, a gente vai... Você já conversou com os vereadores já? Bateu papo com eles? Individual? Não, individual. No intervalo, não. você pode falar individualmente com eles, que eles podem colaborar com você. Muito obrigado, e a Câmara Espaço estará sempre à disposição, aberta para vocês, para a cultura de São João da Boa Vista. Obrigada, gente. Obrigada. Encerrado o Tribunal Livre, passa-se para destinados a palavra dos senhores vereadores. Iniciando a palavra dos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que já faça chamados inscritos. Vereador inscrito? Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Encerrada a palavra livre, termina com as comissões permanentes, com as comissões permanentes, para trabalhar individualmente por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Está presente os vereadores Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Chaves, Claudinho, professora Can, João Anselmo, Torres Eduardo, Tite, Patrícia Magalhães, Rui Nova Onda, Gerson Araújo, Vicky, Bira e Odair Pirinotto. Feita a verificação e havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 34ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovada. A ata da 34ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial, número 17 de 2019. Em atenção ao artigo 148, item 4, a linha C do regimento interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução número 18 de 2019, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Plenário, Dr. Gilberto Nicolau, 14 de novembro de 2019. Assinou o documento todos os vereadores da casa. Projeto de resolução número 18 de 2019. Lido o requerimento de urgência especial 17 de 2019, que solicita urgência especial ao projeto de resolução 18 de 2019, coloca em deliberação o requerimento de urgência especial 17 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o requerimento de urgência especial 17 de 2019, que seja dada urgência especial ao projeto de resolução número 18 de 2019. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Rui Armando. Gostaria de suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Suspender os trabalhos por 2 minutos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. Estabeleço todos os vereadores da última chamada, senhor. Feita a verificação, havendo o nome legal e regimental, dou continuidade aos trabalhos. Eu parei aqui. Agora você vai ler, né?
Projeto de resolução número 18 de 2019, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de resolução 18 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de resolução 18 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Documentos em votação única. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, concede o título de cidadão sanjonense ao ilustríssimo senhor Edmilson Cardoso. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de decreto legislativo 35 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de decreto legislativo 35 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Projeto de resolução número 17 de 2019, de autoria da mesa diretora. Concede licença de um cargo ao de vereador ao justíssimo senhor Luiz Carlos Domiciano. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de resolução 17 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de resolução 17 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Ofício ao vereador, número 23 de 2019, da Presidência. Encaminha o balanceio da Receita e das despesas referentes ao mês de outubro de 2019. Parecer favorável das comissões de Finanças e Orçamento, pelo arquivamento, aguardando o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloca em deliberação o ofício ao vereador 23 de 2019, que encaminha o balancete da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o balancete encaminhando através do ofício ao vereador 23 de 2019, que seja encaminhado à Secretaria da Câmara para ser arquivado e aguardar julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Ofício 289 de 2019 do Executivo. Encaminha os balancetes da Receita e da Despesa da Prefeitura e consolidados, referente ao mês de setembro de 2019. Pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento pelo arquivamento, aguardando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloca em deliberação o ofício do Executivo 289 de 2019, que encaminha os balancetes da Prefeitura e consolidados relativos ao mês de setembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o ofício do Executivo 289 de 2019, que encaminha os balancetes da Prefeitura e consolidados relativos ao mês de setembro de 2019, que seja encaminhado à Secretaria da Câmara para ser arquivado e aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Documentos em segunda discussão. Projeto de Lei número 128 de 2019 do Executivo altera o artigo 1º da Lei 4.089 de 17 de fevereiro de 2017, que autoriza o município de São João da Boa Vista a promover pequenos reparos em viaturas da Polícia Militar que estejam em operação nesse município. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Tendo sido aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 128 de 2019, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 128 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 128 de 2019, ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei legislativo número 51 de 2019, de autoria do vereador Claudinei Damalho, institui no município de São João da Boa Vista o programa de apoio a moradores de rua, com dependências químicas e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Assistência Social.
Tendo sido aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 51 de 2019, coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 51 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 51 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na hora do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Há algum vereador inscrito? Explicações pessoais. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.